Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar um tempinho para o Instagram informar que estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um programa Engenharias em Foco. Eu sou Cláudia Maria Duarte, engenheira, psicanalista, entrevistadora e apresentadora do programa Engenharias em Foco. Hoje o nosso tema é liderança com motivação. Estamos aguardando a nossa convidada. Ela esteve com um probleminha de conexão. Nós estávamos na live, saímos e estamos retornando. Sejam bem-vindos novamente. Sejam bem-vindos novamente. Boa noite, olá. Sejam bem-vindos a mais um Engenharias em Foco. Vamos aguardar a nossa convidada de hoje, a engenheira Sônia Jordão. E o tema, liderança com motivação. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos a mais Engenharia em Foco. Eu sou Cláudia Maria Duarte, engenheira, psicanalista e apresentadora deste programa. Vamos aguardar novamente a convidada, já mandamos o convite, engenheira Sônia Jordão. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar a engenheira Sônia. Para mais um programa. Oi, ela já está entrando. Tudo bom, Sônia? Boa noite, seja bem-vinda ao programa Engenharias em Foco. Uai, vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Ah, Quem sabe faz ao vivo, sabe aquela coisa? Tudo bom, Sônia? Seja bem-vinda. ei, Cláudia, menina, essas internet da vida. Ah, que bom que a gente tem, né? Agora, por que eu não tô te vendo? Tá no escuro você. Eu tô aqui na normal, tu não tá me vendo? Eu estou te vendo. Não, mas eu tô vendo só a mim embaixo, em cima não tem nada. Não, vamos tentar, eu não sei se é conexão, porque eu não sei de onde tu estás falando, mas aqui tá muita chuva, aqui no sul. Eu consigo me ver, me visualizar e estou te visualizando normalmente, tá, Sônia? Pois é, Mas eu não vamos fazendo, eu tô arrumando aqui, não sei o que está acontecendo. tá. Problema de conexão. Primeiro, Mas primeiro, na hora que eu coloquei, eu estava no vendo o que tinha lá e não a mim mesma, né? sim, Mas sim. Mas aí eu virei, tá tudo bem. Mas deixa eu ver aqui um negócio. Tem aqui? Não. Vendo as duas. O pessoal está respondendo. A Eu tô... Elis que está vendo as duas. Ai, Está que tudo bom. ok. Então tá bom, deixa pra Então lá. vamos continuar, que hoje vai ser muito bacana. Estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. E vamos Obrigada a iniciar. Eu tinha você. iniciado anteriormente, estava com esse problema de conexão, né? A sua entrada. Eu fechei a live, retornamos e agora deu tudo Deu certo. Quem certo. sabe faz ao vivo. Eu sempre brinco assim, né? Mas eu é que tenho que agradecer, ué. Que bom que você me convidou. É uma honra. A gente ser convidado é sempre muito legal, né? Que bacana e fico feliz de você ter aceitado. Então, Né? dando boa noite para o pessoal. O pessoal tinha entrado anteriormente, saíram. Eu acredito que eles acharam que a live tinha sido cancelada, transferida, sei lá mais o quê. Mas o Instagram vai avisar que nós estamos aqui e as pessoas estarão entrando novamente, né? Pronto. Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, eu sou Cláudia Maria Duarte, engenheira, psicanalista, apresentadora e entrevistadora do programa Engenharias em Foco. E o tema sugerido do programa de hoje é liderança com motivação. Hoje temos a honra de receber a engenheira Sônia Jordão. Estou muito feliz, Sônia. Uma renomada
renomada líder e uma verdadeira inspiração para todos nós. Sônia Jordão possui uma vasta experiência em liderança e é conhecida por sua habilidade de motivar equipes e alcançar resultados excepcionais. Eu olhei tudo o teu perfil, tá? No YouTube, as tuas lives, incrível. Nessa entrevista, discutiremos a importância da motivação na liderança, estratégias eficazes para manter uma equipe engajada e como lidar com os desafios que surgem no caminho, que são muitos, né, Sônia? São Nossa, muitos desafios, né? Bem, seja bem-vinda novamente, Geira Sônia Jordão, e muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa tão enriquecedora, que eu tenho certeza que será. tomara. Eu também tenho certeza, porque é sempre bom conversar, principalmente com gente nova, sabe? Porque gente nova em dois sentidos. Nova de idade e nova de relacionamento com a gente. Porque às vezes as pessoas que já têm muito relacionamento com a gente, perde até a graça algumas coisas, mas você, é a primeira vez que a gente conversa, assim, então, né? Isso. Você procurou conhecer, mas aí vamos ver o que é que a gente pode deixar de coisa boa para esse pessoal que está aqui nos prestigiando neste momento ou depois, porque acaba ficando gravado, né, Fica, Cláudia? fica gravada e até é bom você tocar nesse assunto, porque este é o último episódio aqui pelo Insta. A partir da próxima semana estaremos no YouTube, porque, Sônia, no YouTube tem o NESUL, que é o Núcleo das Engenharias do Sul. Então, são dois programas que eu entrevisto esse pessoal da engenharia, né? A nossa tribo, vamos dizer assim, né? O NESU, que é o núcleo, que eu sou fundadora, e nós temos o canal do YouTube e aqui pelo Instagram, né? Que é o programa Engenharias em Foco, que eu entrevisto vários profissionais de várias áreas. E tem um retorno muito bacana, e eu estou gostando e estou muito feliz. Porque todos os profissionais que vêm até o programa, que são convidados, possuem expertise sobre determinados assuntos e assuntos relevantes. Então, são pessoas inteligentes, pessoas simpáticas, pessoas engajadas que vêm dar sempre um retorno e a live fica assim gravada e isso é muito bacana. Mas vamos começar agora, chega de milongas, como diz o outro, né? E vamos começar. Poderia, Sônia, nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional? Eu sempre faço uma breve introduçãozinha do convidado, né? E como você chegou à sua posição atual? Nossa, você sabe que eu sou jovem há mais tempo, né? Eu já tenho 70 anos. Olha, não Então, parece, está muito ah, bem. muito obrigada. Mas como eu comecei a trabalhar com 14, 56 anos de experiência, então eu cheguei aqui com trabalho, né? Muito trabalho, muita coisa. Eu me formei em engenheira mecânica com 22 anos. Na época que, quer dizer, hoje mulher não está aí na mecânica, muito menos do que tempo, né? Muito Sim, menos ainda. Dei aula muitos anos na PUC, dei aula na Federal, dei aula em Valadares, dei aula na engenharia, né? Dei aula de mecânica dos fluidos, termodinâmica, na área de térmica, né? E dei aula muitos anos. Depois eu fui trabalhar em empresas como gerente comercial. E um dia eu vi que o estilo de liderança que eu usava não era o mais indicado para os jovens que estavam chegando no mercado. Isso foi em 99, 2000, por aí. E aí eu comecei a estudar liderança. Desde então eu estudo liderança. Já tenho 13 livros editados e tenho um canal tenho um site com cerca de 1.300 páginas, tenho um canal do YouTube com mais de 500 vídeos. E é isso. E muito material, né? Muito tem, conteúdo. tem muito conteúdo, realmente. Aí é muito estudo, eu tenho 4 pós-graduação, né? Então, muito trabalho, muito estudo. Então, e mais importante que tudo, eu gosto de gente, sabe? Olha, isso é incrível que você falou. É, Eu é, vou buscar muito essa questão de gostar de gente, esse esclarecimento, porque quem gosta de gente sabe respeitar gente e sabe liderar gente. Você chegou num ponto muito bacana, essa é, questão da entrevista. porque aí que está o detalhe, né? Porque você ser gestor, estar num
cargo de chefia é uma coisa, mas você liderar é bem diferente, né? Liderar é lidar com pessoas. E ser gestor, o bom gestor, ele também é um bom líder. Mas nem sempre, às vezes, você é colocado num cargo e não é um bom gestor. Então, com essa questão de líder, né, já que tocamos, né, voltamos, e é o tema da nossa live também, como definir uma liderança eficaz, Sônia? Olha só, liderar é conseguir influenciar para que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito. Então, uma liderança eficaz, um líder eficaz, é aquele que consegue resultados, bons resultados, por meio da sua equipe. E para isso, você tem que influenciar as pessoas para fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, para você conseguir esse resultado, existem alguns passos, né? Alguns caminhos, algumas coisas que você faz quando você está liderando. Porque você pode ser um líder e não estar liderando, Sim, né? Então, naquele momento que você está liderando, e liderança você faz de diversas maneiras. Você sim, atua como líder numa empresa, você atua como líder numa comunidade, você atua como líder na sua família. Diversos momentos você pode estar atuando como líder. Então, no momento que você estiver atuando como líder, aí você precisa influenciar as pessoas para fazer aquilo que você acha que precisa ser feito, né? Aquelas, agora, para isso tem alguns passos, né? é a questão da motivação, né? E até eu vou te perguntar esses passos, não sei se encaixa agora, mas qual é a importância da motivação na liderança? A motivação é um dos passos, sabe? Porque primeiro você precisa, vamos juntar algumas coisas. Você precisa definir o que precisa ser feito, depois de definir o que precisa ser feito, planejar, quer dizer, definir qual é a tarefa, o que vai ser feito, planejar, pensar quem vai fazer o quê, quando, como vai ser feito, como vai ser feito, né? Quem vai ser o responsável. Aí você vai planejar o que precisa ser feito. Agora, depois que você definiu e planejou, você precisa controlar. Controlar, acompanhar o que está sendo feito, porque às vezes termina antes, às vezes faz com prazo menor, usando os recursos inadequados ou adequados, usando mais recursos, menos recursos. Tudo isso é acompanhar. Então, acompanhar o que precisa ser feito. Esse é um passo, vamos dizer assim. Esse é um passo Sim. que eu estou falando, o primeiro passo, ele está em 5 funções da liderança: definir a tarefa, planejar e acompanhar. Aí, depois que fez tudo isso, você precisa de comunicar com a equipe o que precisa ser feito, né? A comunicação é fundamental. E, ao comunicar, também aí tem um outro passo que é delegar as tarefas, passar aquilo que precisa ser feito para as outras pessoas, né? Na comunicação, junto com a comunicação. Um outro passo é avaliar e motivar a equipe. Porque o líder, a motivação é uma coisa interna. Cada pessoa Sim. tem a sua motivação. É, você, só que o líder ele tem que verificar como é que está, como é que anda a motivação da equipe, né? Porque nos motivamos para 4 coisas. Nos motivamos para viver, nos motivamos por amor, nos motivamos para aprender ou para deixar um legado. As pessoas se Perfeito. motivam por essas 4 coisas: é, viver, aprender, deixar um legado e viver, aprender, nossa, e por amor, tá E por certo? amor. Por amor. É, e essas questões eu vou perguntar para você quais são algumas estratégias eficazes para manter uma equipe motivada? Como que o líder mantém essa sua equipe motivada? Primeira coisa que eu falo que o bom líder, ele precisa conhecer a equipe. O bom líder precisa conversar com a equipe,
desde o princípio, desde que ele é, desde sempre, tá? Ele tem que conversar, conhecer a equipe, saber quais são as características principais, quais são as características principais dos seus liderados, mas ele tem que se conhecer também. Aí ele tem que conversar com a equipe e saber o que é que motiva. Veja só, tem pessoas que estão ali simplesmente está fazendo aquela tarefa para viver. Sim. Tem outros que estão ali porque ele quer aprender. Agora, você imagina uma pessoa que entrou numa empresa pensando que vai aprender e que ele não está aprendendo nada. Ele vai perder a motivação. Então, o líder tem que saber conversar com a equipe, com os membros da equipe e saber o que motiva aquela pessoa. Mas E quais sem são ter... essas abordagens? E quais são essas Não, abordagens para lidar com a falta de motivação? pois é, mas deixa eu só complementar uma coisa aqui importante. Se você, por gentileza, me lembre depois essa Sim, pergunta da abordagem, sim, tá? claro. Porque o detalhe é o seguinte: na hora que ele conhece a equipe, aí ele, ao manter esse processo todo de ver se a equipe está motivada ou não, quando ele perceber que alguém está sem motivação, eu falo que o líder é como se a motivação é interna, é da pessoa, mas ele é como se ele tivesse a responsabilidade de, eu falo assim, tipo, dar a ignição. Imagina o seguinte, que você tem uma equipe que tá, que as pessoas estão sem motivação. Aí você vai olhar e o líder tem que fazer alguma coisa para aquilo. A ignição, você imagina que você tem uma equipe, é como se fosse um barril cheio de Sim. pólvora, ou cheio de álcool, de óleo diesel. Ele está ali quietinho, cheio de energia. Agora, o líder, quando ele risca o fósforo, ele dá a ignição. Então, quando ele faz uma pergunta, quando ele dá um feedback, aí vai naquilo que você falou. Quando ele dá um bom feedback, ele consegue fazer com que a equipe volte e ganhe essa energia e comece de novo. Então, uma coisa boa é um bom feedback. E feedback, eu falo muito isso, não pode ser feedcrel e nem feedback. Ai, gostei. Gostei dessa explicação, É, gostei muito. você tem que pensar num feedback como uma oportunidade de crescimento para a sua equipe. E um bom feedback, ele é planejado e ele é com base em fatos. Aí você vai com a equipe, aí está naquela pergunta que você fez da abordagem. Quando tiver a equipe desmotivada, alguém desmotivado, ele tem que chamar a pessoa, mas ele tem que descobrir primeiro, conversar com a pessoa, perguntar o que está acontecendo, porque existem situações sérias, às vezes a pessoa está com um problema sério na família e não falou, né? Sim, são questões e questões, né? É, Por isso o entendimento, o líder tem que se conhecer. O autoconhecimento e é tem, importante. E o autocuidado também, né, Sônia? Porque se ele não cuida dele, como que ele vai cuidar dos liderados, né? Essa é, questão da comunicação que você estava citando e a falta que você explicou, né? Minha pergunta anterior, a falta de motivação. Mas eu fiquei curiosa, né? Vou te perguntar. Qual é o papel da comunicação na motivação da equipe? E se o Veja só, líder não é um bom comunicador, como que funciona essa questão? Porque ele nós vemos muito no dia a dia, né, no mercado de trabalho, problemas assim da falta de comunicação de uma liderada, principalmente na nossa área de atuação, na engenharia, né? O na ver- engenheiro, muitas vezes, ele não é um bom comunicador, né? Por isso os cursos, as mentorias e assim por diante. Então na fica essa ver- minha dúvida, né? na verdade, Cláudia, muitas pessoas, não é só na área de engenharia, são muitas pessoas que não são bons comunicadores. Ou seja, comunicação é uma habilidade que você pode desenvolver. Você precisa estudar, trabalhar e desenvolver. Habilidades dá para desenvolver. Você
não nasceu sabendo andar, não nasceu sabendo falar, você desenvolveu a habilidade de andar, a habilidade de falar, sabe? Então, assim, você pode desenvolver também. Você não nasceu bom líder, você pode desenvolver a habilidade da liderança. Liderança é uma habilidade. Agora, para você desenvolver a habilidade da liderança, você precisa desenvolver várias outras habilidades juntas, né? Porque o bom líder, ele é um bom comunicador. O bom líder, cada vez mais, ele precisa ser um bom ouvinte. E a comunicação, ela é uma via de mão dupla. E a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, eu não posso falar, você está me entendendo. Eu preciso falar, eu fui clara. Sim. Eu preciso ser clara na hora que eu estou me comunicando. Agora, eu tenho também que, de novo, voltamos ao autoconhecimento e ao conhecer os membros da equipe. Porque quando eu conheço, eu sei se aquele membro da equipe ele é uma pessoa que ele é do tipo mais ouvinte, ou é do tipo mais escritor, ou é do tipo mais leitor. A pessoa que é leitora, não adianta eu falar com ela, eu tenho que escrever para ela Sim. mensagens. A pessoa que é ouvinte, não adianta eu escrever, eu tenho que falar. Agora, se eu não tenho alguma habilidade, eu tenho que colocar alguém para me ajudar na equipe, que seja bom naquilo. Se eu não sou um bom planejador, eu trago para me ajudar alguém que seja bom em planejamento. Entendeu a ideia? Sim. Eu coloco pessoas que possam me ajudar para que eu consiga o resultado que eu preciso. Eu vou trabalhando com o perfil, né? Com as características de cada profissional. E com Com essa as sua minhas, fala, sim, né? Com as minhas características também, né? as Agora, características do líder também. também, o que que acontece? Quando a gente faz um curso de engenharia, a gente aprende coisa técnica, a gente não aprende essas coisas de pessoas, lidar com pessoas. E na prática, 99% dos engenheiros vão lidar com pessoas. Você forma, você vai acabar chefiando, né? Vai acabar, agora você vai ser um chefe ou vai ser um líder? Vai simplesmente ter um cargo de chefia ou vai conseguir é, influenciar as pessoas para fazer o que você precisa? Depende de como é que você chega, depende de como é que você age, qual resultado você vai conseguir, vai depender do seu relacionamento com as pessoas. Liderar, quando eu falei que você que gosta de pessoas, porque você é importante isso. É fundamental que você goste de pessoas. E entender, né? Entender as pessoas também, Sônia. Com relação a essa questão da motivação, né? Como avaliar o nível de motivação de uma equipe? Ai, isso é pergunta muito difícil, eu não sei dizer isso, não. Uhum. Como é que eu vou avaliar o nível de motivação? Não sei, não. Tenho a menor ideia. Mas Na no verdade, sentido de dar a liderança em si, se está sendo tudo, se tem conflitos ou não conflitos, como que o líder vai avaliar essa questão? É na comunicação em si, como você explicou anteriormente? eu acho que muitas vezes uma equipe desmotivada, ela começa a ter absenteísmo. Sabe o Sim. que é absenteísmo? Sim, Faltas a injustificadas. falta justificada, sim. Elas, as pessoas começam a não entregar os projetos, os prazos. Quando a equipe está desmotivada, as pessoas desmotivadas, elas não fazem o que precisa ser feito. Esse que é o problema. Então, aí você, às vezes... Olha, uma vez eu passei por uma experiência bastante interessante. Eu Eu trabalhava, eu era responsável eu tinha certificado uma empresa na ISO 9001 e eu era gerente da qualidade nessa empresa, assim, eu era a responsável pela qualidade. A empresa ficava lá na Bahia e eu aqui em Minas. Eu ia lá só de vez em quando. Um dia eu cheguei lá e, e fui fazer uma auditoria interna e achei os processos, mas estava uma caca horrível. Problemas um atrás do outro, mas uma quantidade imensa de problemas. Aí
eu fui registrando, a gente registra não conformidades, que são problemas quando a gente está fazendo auditoria, Sim, se tem um não atendimento a algum requisito, a gente registra como não conformidade. Eu registrei um tanto de não conformidade naquela auditoria, e fui registrando aquele monte de não conformidade. Aí no final eu peguei aquele monte de não conformidade e transformei numa não conformidade só. Peguei registrei a não conformidade, que o sistema de gestão da qualidade não estava sendo gerenciado adequadamente, e peguei todas as não conformidades, todas as várias não conformidades, e coloquei como evidências objetivas, para mostrar que o sistema não estava sendo sim, gerenciado. Por quê? Porque eu detectei que tinha algum problema com o gestor da qualidade lá. sim. Se estava cheio Porque de estava problemas, cheio né? de problema. Então eu falei, eu preciso ver, descobrir o que que era. Eu registrei essa não conformidade, depois, quando registra a não conformidade, aí depois a gente vai tratar a não conformidade. Quando formos tratar, resolver o problema, aí vamos analisar a causa. Para poder, porque não adianta a gente tem que pensar, não adianta você pensar no problema, você tem que pensar no porquê que teve aquele problema. Porque resolver o problema é fácil, mas a gente tem que ver o porquê do problema para evitar que aquele problema volte a se repetir. Quando nós fomos analisar a causa, eu fui analisar a causa com o coordenador da qualidade. Eu cheguei à conclusão de que ele estava completamente desmotivado, Hum, sem motivação nenhuma, pra, como coordenador. E ele já, sabe, porque ele tinha conhecimento, ele já estava lá há uns 3 anos, ele sabia fazer as coisas, mas não tinha feito. Eu fui, mas por que você não tinha feito? Eu fui. A gente tem uma ferramenta que chama 5 por quê, que a gente vai perguntando por quê, até sim, chegar na causa fundamental. sim. Aí eu cheguei nessa causa fundamental que ele estava desmotivado. Aí, mas por que que ele estava desmotivado? Aí nós fomos tentar descobrir, né? E aí nós vimos que ele estava desmotivado porque ele tinha tentado fazer algumas coisas e tinha sido podado, tá? Pelo dono da empresa. Dá para você entender um negócio E desse? isso influenciou em toda a equipe, influenciou em todo o processo, toda a Em situação. tudo. Porque ele que era um apoio para que as coisas acontecessem, ele não estava fazendo. Então, quando tem alguma desmotivação, você tem que entender por quê. Pensar no porquê. O que que aconteceu, sabe? Porque diz que a gente tem, quando você vai delegar uma tarefa, você tem que olhar duas coisas, a motivação e a competência. Por exemplo, você pega um estagiário, acabou de entrar na empresa, o camarada está cheio de motivação, não sei o quê, mas não tem as competências, então você não pode delegar a tarefa para ele, que ele não vai conseguir fazer. Aí, às vezes, você pega uma pessoa que está lá há muito tempo, que já está quase querendo aposentar, não sei o quê, que tem toda a competência, mas não tem a motivação. Falta Você não vai motivação. poder delegar para ele, você tem que ver a motivação, você tem que acompanhar isso tudo. E com isso que tu estás comentando agora, explicando, de que maneira a cultura organizacional influencia a motivação da equipe, Sônia? Porque a cultura organizacional, você era uma auditora, né? Uma auditora. Você verificou essa questão de um setor na auditoria, mas isso não é atividade da cultura organizacional de cada empresa? Verificar como é que é a motivação, como é que está o estado, o equilíbrio, vamos dizer assim. Depende muito da empresa, depende muito do que você trabalha, porque você tem empresas e empresas, Cláudia. Sim, sim. Você tem que ter empresa com 2 funcionários, tem empresa com 5.000, então não dá para você generalizar isso. Às vezes tem empresa que não tem um RH. E aí? Você vai cobrar de quem? Tem só um DP, só faz as folhas de pagamento. Não tem nem preparação para trabalhar com essa área, né? Não tem. Então, tudo isso depende. Não dá para você, não tem regra, sabe? Não tem uma regra para isso. O que a gente tem que saber é que o gestor, ele tem que, quando ele está em cargo de chefia, né? Ele é um gerente, ele é um supervisor,
coordenador, qualquer coisa, ele está num cargo de chefia, ele vai fazer as duas coisas. Ele vai cuidar das pessoas que é liderar e vai cuidar dos recursos, cuidar da parte de processos, vai, sabe, delegar para as pessoas, garantir que tem os recursos, que tem os equipamentos, tudo mais. Isso é a parte de cuidar das planilhas, cuidar dos números, isso é a parte do administrador. E tem a parte do líder, que é cuidar das pessoas, para que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Eu não sei. Tudo Sabe? essa Cada caso questão de sentir, né? Cada caso um caso. E essa não dá questão pra... de. Oi, desculpa, pode falar. Eu falei, eu acho que não dá para a gente padronizar, para falar, tem liderança é uma coisa, é muito específica, depende do momento, depende da equipe, sabe? A Elisa escreveu dicas ótimas para uma boa liderança. É, uma boa liderança, ótimo. Eu estou até com uma pergunta aqui que chegou também, tá? Hum. Qual a importância do reconhecimento? A Ana de Florianópolis está perguntando. Qual é, na nossa outra rede, qual é a importância do reconhecimento e da recompensa na motivação dos funcionários? É uma coisa interessante é que o pessoal fala em termos de salário. Eu falo que salário só motiva, aumento de salário só motiva por 30 dias, Verdade, é isso mesmo. o máximo. Porque eu falo o seguinte: salário você tem que pagar no mínimo que o mercado está pagando. Agora, a falta do salário, do pagamento em dia, a falta do salário pode desmotivar. Então, você não dar as coisas, o básico, pode desmotivar. Agora, reconhecimento depende muito. Mulheres, por exemplo, elas se motivam muito e esperam muito e precisam muito de reconhecimento. De reconhecimento de coisas às vezes simples, sabe? Você quer um elogio, e elogio tem que ser sincero, não pode ser bajulação. Mas eu falo assim, que a máxima da liderança é elogio em público e critique em particular. É esse que é o certo, é Então, o correto, né? Vamos dizer a assim. crítica no público pode ser um tiro no pé, tá? Você fazer, dar uma crítica na frente dos outros, que ninguém gosta de ver seus erros mostrados para os outros. Ninguém quer. Então, você tem que ter cuidado. Agora, o elogio, também você tem que ter cuidado na forma do elogio. Não é você que é bom, é essa atitude que você fez, eu gostei. É isso que você fez bem feito. Então, a gente elogia o fato e não a pessoa, É. tá? Aqui estão dizendo que insights maravilhosos nesse início da entrevista, estão gostando bastante, tá, Sônia? O pessoal está elogiando. Tem mais uma perguntinha aqui, vou passar para ti, estou passando até na frente das minhas, né? Quais são as principais características de um líder motivador? Olha, para mim, a característica principal de um grande líder é a humildade, principalmente no mundo de hoje. O grande líder da humanidade, na minha opinião, que foi Jesus Cristo, ele era humilde, ele se colocava com humildade. Mas o mundo de hoje, se você não tiver humildade, você não vai aprender com o outro, sabe? A humildade, ao contrário da humildade, é arrogância. Ninguém quer trabalhar com um líder arrogante. E o bom líder, ele, ele, ele tem a humildade para saber que ele não sabe tudo, né? E agora, ele tem que ter firmeza. Humildade não é bobeira. Você ser humilde não significa que você é bobo, né? Você vai aprender com o outro e tudo. Mas você tem que ter firmeza de decisões. Outra característica importante é entusiasmo.
Entusiasmo é ter um Deus dentro de si. Eu gosto tanto de entusiasmo que no meu livro A Arte de Liderar eu escrevi um artigo sobre entusiasmo. Esse artigo ficou tão legal que a Ana Maria Braga leu no programa dela, Olha, eu na Globo. não sabia. Eu pesquisei muito, mas não tinha esse detalhe na sua. Mas se você entrar no meu canal do YouTube, você vai ver o vídeo da Ana Maria Braga lendo o artigo sobre entusiasmo. E ela fala lá, extraído do livro A Arte de Liderar. E ela gostou tanto que ela escreveu um livro depois, eu esqueci o nome do livro agora. E ela colocou esse artigo no livro dela, sabe? Mas é muito bom. Entusiasmo, diz, os gregos diziam que é ter um Deus dentro de si. Quando você era entusiasmado pela deusa Ceres, você conseguia uma boa colheita. Então, entusiasmo é fundamental. Então, o líder precisa ter entusiasmo. Entusiasmo é diferente de otimismo. Entusiasmo, o líder precisa ser entusiasmado com as coisas, precisa ter entusiasmo com seus projetos, precisa querer fazer acontecer. Deixa eu ligar o ventilador aqui, Sim, porque tem um sim. calor aqui. Eu fechei a janela por causa do barulho. Só um minutinho. Não, fique à vontade. Eu vou aproveitar e tomar uma aguinha aqui também, que tá quente aqui também. Você falou que está chovendo aí no sul, Está aqui em Belo Horizonte. chovendo, mas aqui onde eu estou está quente nesse ambiente, mas está chovendo. Belo Horizonte está desde abril sem chuva. Ameaçou chover aqui, fez um chuvinho, faz de conta outro dia, mas só faz de conta. Tá Qual terrível é aqui sem a tua chuva. região aí em Minas? Eu estou em BH, Belo Horizonte. Ah, tu Eu fica em moro. BH. é, Conheço a tua região e gosto muito. eu sou nascida no interior, mas eu moro aqui já há muitos anos. Quer dizer, desde 79 eu vim para cá e nesse período eu já morei em Salvador 2 vezes, já morei já morei em São Paulo, já morei em São Paulo, em São Bernardo, já morei em Campinas, já morei na França. E Eu acompanho tuas viagens também, as postagens que são incríveis. Depois nós agendamos um outro encontro para falar sobre viagens. ai, viagem, Chegou, eu amo viajar, adoro é, viajar. um, Eu é trabalho para importantíssimo, né? eu trabalho para viajar, sabe? Para poder fazer minhas viagens. Esse ano eu já fui. Fiquei 20 dias pela Itália e nessa viagem eu fiz um cruzeiro para a Grécia, conheci Montenegro, depois agora em novembro já estou com outra viagem programada, uma semana. É, Essa engenheira, gente, é fora de série. mas Aqui, eu não tenho Sônia. 30 dias de férias, eu Sim, também mas tá tenho. certo, né? Olha só, outra pergunta. Pode ser compartilhado um momento que foi necessário motivar uma equipe durante uma crise? Você pode compartilhar conosco um momento, uma situação que você lembre e que foi Essa, que eu- necessário motivar? essa situação que eu falei, que eu cheguei e descobri que o camarada estava totalmente desmotivado. Eu era gerente da qualidade. Aí depois que eu auditei que vi o problema, depois tive que resolver o problema. Tive que ver e descobri que não era só ele que estava desmotivado, tinha muito mais gente lá, E qual sabe? Então, foi a solução da empresa? ai, tivemos que trabalhar com a equipe toda, foi uma série de coisas. Inclusive, teve pessoas que teve que ser demitida, porque teve gente que estava lá dentro que estava. Sabe aquele líder do Zum Zum Zum? Tinha gente que estava envenenando as pessoas. Como é desagradável, né? Essas situações. É, Como lidar, Sônia, em situações de pessoas que fazem fofocas, que fazem tititi? Eu digo assim, ó, partindo do meu perfil, tá? Eu sou daquelas que cortam, não me interessa, não quero saber. Às vezes até as pessoas ficam chateadas, né? Mas eu vejo assim, ó, entrar numa empresa sendo um profissional novo na empresa, vem uma pessoa que está desmotivada, cansada, que não faz nada dentro da empresa, aquelas pessoas que ficam no corredor, no cafezinho, ali no tititi, né? Chega para esse profissional que vem motivado, profissional que está com gás para trabalhar e vem fazer intriga dos colegas, da gerência. Qual é o procedimento? Como lidar com situações assim? olha, Ou com eu pessoas assim.
Eu acho que o líder tem que dar um bom feedback nele, na outra pessoa. Tem que chamar e mostrar os fatos. Ó, aconteceu isso em tal dia, isso em tal dia, isso em tal dia. E o que que você me fala disso? Você acha que isso está certo? Você não acha, sabe? Mostrar para a pessoa que ela está errada. E junto com ela montar um plano de ação para o que que é que vai acontecer. Sabe, existe uma. Você já ouviu falar na palavra desídia, hein, Cláudia? Sim. Pois é, você sabia que você pode mandar embora alguém por justa causa, se a pessoa estiver aprontando alguma coisa, por Sim. desinteresse, coisa desse tipo? Então você Pois tem que, às vezes, tem que saber o que você faz, chamar a pessoa e mostrar. Dá para ela uma advertência verbal, com testemunha, depois dá para ela uma advertência por escrito, que você acaba, sabe? A pessoa, às vezes, você tem que demitir, você tem que tirar. Saco de batata, se tiver uma batata podre, se você não tiver ela de lá, ela apodrece todas. E por que algumas vezes, Sônia, a liderança fecha os olhos para situações assim dentro das organizações? O problema é o líder ou a pessoa que faz esse tipo que nós dizemos, né? Batata podre ali, né? Você citou um exemplo. O problema é a liderança que fecha os olhos para não se incomodar, para não perder o cargo, ou é o profissional? Como lidar numa situação quando você não é da liderança, mas você faz parte de uma dentro, né, da organização, do setor, enfim. Eu acho que tem líderes e líderes, tá? Eu acho o seguinte: vamos imaginar uma empresa com 50 pessoas. Essa empresa tem pelo menos 150 que depende dela, concorda? Sim. No mínimo 3 por 1. Porque se tem uma pessoa que é solteira ali, que fala assim, ah, ninguém depende só de mim. Mentira, porque se ele ficar sem emprego, alguém vai ter que pagar as contas dele. Às vezes o pai e a mãe vai ter que ajudar ele, tá certo? Então, é, se você mantém essa pessoa ali, você está prejudicando todo mundo. Agora, vamos supor que eu estou numa equipe, que estou vendo que tem uma situação que o líder não está agindo. É importante que como membro da equipe, que eu dê um feedback para o meu chefe. Não é só de cima para baixo, eu posso também liderar para o alto. Dar o feedback é a tua resposta. Mas muitas pessoas têm o receio de perder o seu emprego, né? Você até citou Fazer quem é solteiro, vai ter alguém que vai estar. Uhum. Agora, não é fácil dar um feedback. Muita gente tem medo de dar o feedback. E tem muita gente que dá o feedback errado. Você tem que aprender as técnicas certinho e dar o feedback correto, sabe? Conversar com a pessoa. É uma conversa. Feedback é o retorno. Mostrar para a pessoa. Contra fatos não tem argumento, Cláudio. Você tem que anotar os fatos e falar: aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. O Eu estou que que você me recebendo várias perguntas. O que eu estou te perguntando são as perguntas que eu estou lendo aqui das pessoas, né? E aqui, outra pergunta da Sabrina, aqui de São José, na Grande Florianópolis. Ela pergunta qual é a importância de estabelecer metas claras para a motivação da equipe? Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estabelecer metas, estabelecer objetivos é fundamental para a equipe querer trabalhar para conseguir os resultados para tudo. Para mim, o objetivo é aquilo que você quer alcançar e começa com o verbo no infinitivo. Agora, objetivo está ligado à meta. Você coloca o objetivo e depois você estabelece metas. As metas, por exemplo, eu tenho um objetivo de eu quero emagrecer. E põe a meta de quantos quilos? Então, a meta é a quantificação do objetivo. Agora, quando você sabe onde você quer ir, é muito mais fácil. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar, qualquer caminho te leva a lugar nenhum. Sim. Então, você precisa saber. Então, saber o que você quer alcançar te ajuda, é, é, ajuda a equipe a, a chegar no resultado.
Então é fundamental para isso. E, e, e a equipe funciona assim. As pessoas, o ser humano, ele, quando sabe o que ele precisa, quando ele tem a meta, quando ele sabe o que ele precisa alcançar, ele trabalha mais motivado, é normal. Se ele não sabe nada, ele às vezes perde o sentido. Para que eu vou fazer isso aqui? Não sabe, não tem ideia. Então, isso é uma coisa, as coisas estão ligadas nesse sentido. E isso entra também com a questão da abordagem. Qual seria uma abordagem para lidar com fracasso dentro da equipe? Entra também essa tua resposta? Na verdade, o fracasso da equipe tem que analisar a causa. Antes de a abordagem principal é analisar a causa. Por que aconteceu isso? Porque, sabe, qualquer fracasso tem um porquê. Você tem que entender o porquê. Porque se você não chegar na causa fundamental, não vai adiantar nada. Você não vai conseguir, você não vai conseguir tomar uma ação corretiva, você não vai conseguir preparar um plano de ações, uma ação que realmente resolva, uma ação para atuar na causa, uma ação para atuar no problema, uma ação, uma correção para atuar no problema e uma ação corretiva para atuar na causa para evitar a reincidência. É fundamental isso. Toda vez que tiver algum fracasso, você tem que analisar. Então, quando você está acompanhando as metas, você faz a análise do que está acontecendo. Será que a meta era uma meta real? Quando você pergunta por quê, às vezes é uma meta maluca. Eu já vi empresário que põe umas metas que é impossível de alcançar. Sabe, eu já tive o caso do empresário que botou que tinha que produzir, vamos supor, eu não lembro o número, mas imagina que ele põe assim, tem que produzir 5.000 toneladas de alguma coisa. Só que a fábrica dele, por mês, só que a fábrica dele, os equipamentos dele, juntasse tudo, botasse para produzir 24 horas, com todo mundo trabalhando, a fábrica não dá conta de produzir 1.000. Para que vai botar a meta de 5.000, entendeu? É uma meta impossível, não adianta, às vezes você tem que olhar isso, né? Agora, Sim. por que não aconteceu? Às vezes, olha, imagina você uma algumas empresas não teve problema, algumas empresas até aumentou, mas imagina algumas empresas na pandemia. Ela não tinha um risco, não tinha nada, e simplesmente aconteceu alguma coisa, foi totalmente fora do controle. E aí, né? Então, E tem que aí, ver o né? que E aí, né? tem. Então, fracassou, mas tá bom, fracasso. Fracasso por quê? O que é o fracasso? Fracasso é um insucesso. O que teve um insucesso? O que você não conseguiu sucesso? Sucesso, você trabalhou, você fez. O importante, às vezes, não é tanto o que você conseguiu, e mais importante é o que você tentou fazer. Você estava ali tentando fazer? Tem que ver. Tem que analisar tudo, são todas questões de análise, né, Sônia, pelo que eu estou verificando com as tuas respostas. Sônia, aqui a Maiara está perguntando, Maiara de Florianópolis, quais são alguns recursos favoritos que você indicaria, livros, palestras, cursos, enfim, sobre liderança e motivação? Olha, eu tenho o meu carro-chefe se chama Arte de Liderar. A Arte de Liderar, eu tenho livro. Tenho 2 livros, eu tenho um livro no tamanho, formato normal. Depois eu fiz ele no formato de bolso, porque as pessoas andam com preguiça de ler. Aí eu fiz ele com 28% do conteúdo. Motivação tá lá, é um dos tópicos do livro. Eu fiz também um livro que chama E Agora Lívia, que ele é sobre motivação. Né? O E Agora Lívia é um romance, eu chamo de fábula corporativa. É um romance sobre motivação. Eu tenho o curso digital A Arte de Liderar. Eu tenho o curso digital A Arte de Liderar, está lá no Hotmart, baseado no meu livro.
Então, são coisas que realmente, certamente, vai ajudar muita gente. Mas tem muitos livros na área, muitos livros bons. Tem um livro que é o Monjo Executivo, que é bem legal, um livro antigo, mas que ler o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que Ah, fala de mudanças. Você conhece? sim, os dois conheço e o seu eu comprei, tá? E vou ler. Inclusive, para quem está nos assistindo, o tema da nossa live eu tirei do seu livro. É o tema. Foi através do que eu li, do que eu já pesquisei, e foi esse tema da live. Outra pergunta. De que maneiras as tecnologias e ferramentas modernas podem ser utilizadas para aumentar a motivação e a produtividade? Olha só, a tal da inteligência artificial, que já existe há muitos anos, mas que agora apareceu a tal da IA generativa, se você for uma pessoa souber usar bem essa ferramenta, porque o detalhe é que até para usar você precisa de ter um bom vocabulário, né? Tem estudado Saber algumas coisas. perguntar, né? Aliás, uma das grandes habilidades do líder é saber perguntar, sabia? Saber Saber fazer perguntar. pergunta certa. Às vezes, muitas vezes, quando você é, pega, chegou com algum liderado, você chega às vezes com uma bronca, às vezes antes da bronca, se você fizer uma pergunta, às vezes a resposta vai te, sabe, vai ser bom para você. Você vai conseguir descobrir coisas, vai conseguir motivar a equipe. Fazer perguntas é fundamental. E saber fazer perguntas também para IA. A inteligência artificial, mas não é só inteligência artificial. Eu sou do tempo que não tinha nem internet, né? Meu primeiro, eu conheci a internet, meu primeiro computador, eu comprei em 86, 86, né? Deixa eu ver. O meu primeiro computador, eu comprei, eu conheci o computador o PC, né? O computador individual, em 85, 86, quando eu fiz um. Mas a internet chegou aqui no Brasil, acho que foi 89, por aí, 88, por aí. Eu tive o meu primeiro computador, acho que foi em 90, 92, por aí, né? Por aí que eu tive meu primeiro computador e tudo. Mas hoje, as ferramentas que tem, se você souber usar, eu acho que ela pode ajudar, mas pode atrapalhar. Então você tem que tomar cuidado, porque você tem que as pessoas, às vezes, elas estão se perdendo no meio das. Fica, às vezes, tanto tempo fazendo coisas inúteis, né, que em vez de aumentar a produtividade, pode diminuir. Então, fofoca, que sempre existiu, a vida inteira existiu, agora a fofoca é uma quantidade, né, que se faz de fofoca na internet, né, nas redes sociais, é uma coisa horrorosa. Então você tem que ter cuidado. Mas a gente pega, por exemplo, esse mês eu dei um curso de formação de auditor interno, eu dei esse curso pela internet. Sim. Uma ferramenta maravilhosa que usei o Zoom para dar esse curso, consegui pessoas em 5 locais diferentes, 5 cidades diferentes, de 2 estados diferentes, participando. Gravei, ou seja, usei a ferramenta de gravar o curso. Se a pessoa era no horário de trabalho, se ela não podia, por algum motivo, perder, ela assistiu depois. Depois eu passei os exercícios, quer dizer, usando ferramentas para aumentar a minha produtividade, para conseguir melhor resultado. Então, uso eu uso Skype há anos. Eu fico lembrando que em 2016 eu dei um curso de liderança, eu estava lá na França dando curso de liderança aqui pelo Skype. Eu sou uma pessoa um pouquinho à frente do meu tempo. Muito antes de pandemia eu já usava isso, né?
O meu site existe desde 2004. Eu estou no canal do YouTube desde 2009. Então, é, as mudanças, ela existe no mundo, sempre existiram mudanças. A velocidade das mudanças é que está aceleradíssimo, né? A velocidade está aumentando muito. Então, você tem que estar preparado para isso e querer isso como líder, você tem que estar atento às ferramentas, a tudo quanto há, porque quais são as tecnologias que são importantes para cada função, que vai depender de uma empresa para outra, sabe, de uma situação para outra. Tem caso que uma tecnologia é uma ferramenta, um equipamento. Tem casos que a tecnologia vai ser um desperdício de tempo. Então a gente tem que olhar isso, né? Estar E à usar frente, bem né? a Como você tecnologia. falou, estar à frente, né, Sônia, nessa Pensar, questão. planejar. Planejamento é base de um bom sucesso. Você, tudo que é bem planejado tem muito mais chance de dar certo. Não é que vai dar certo, mas tem mais chance de dar certo. Nós já estamos a 1 hora de live fazendo, 1 hora de Ei, live. Passou tão rápido já que o eu não Instagram, percebi. já o Instagram vai cortar. 1 hora! Aqui para finalizar, Sônia, pode compartilhar uma lição valiosa que você aprendeu sobre liderança e motivação ao longo da sua carreira? A grande lição que eu aprendi, a maior lição que eu aprendi foi no ano de 99 ou 2000, quando eu passei por uma autoavaliação. Eu li numa revista, na revista Você S.A., sobre a tal da autoavaliação, achei muito interessante. Autoavaliação não, avaliação 360 graus. E resolvi fazer essa avaliação e pedir que o pessoal me avaliasse. E aí eu descobri que a líder que eu achava que era estava longe de ser. Ela não ia conseguir os resultados que ela queria, não estava legal com a equipe que estava chegando. E aí eu fui estudar liderança para aprender a mudar. E eu fiquei, foi terrível, porque eu levei uma paulada enorme, porque eu achava que eu era muito boa e, sabe, eu era uma líder do tipo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E os jovens que estavam chegando naquela época, né, geração X, na época, geração Y, eu era da Baby Boomer, eles não estavam querendo aquilo. E, e aí eu tive que estudar e motivar e tudo mais, motivar a mim primeiro, motivar a equipe, foi muito legal. Foi uma lição, eu até escrevi, eu tenho um artigo no meu site, passando por uma avaliação 360 graus, eu escrevi sobre isso. Fica aí a dica, então, pessoal que está nos assistindo, as pessoas que irão assistir também essa live, fica essa dica. Sônia, uma mensagem final. Seja feliz, busque ser feliz, uma felicidade. Deus nos colocou no mundo para sermos felizes. Aceite isso, busque essa felicidade, sabe? E buscar felicidade é buscar o autoconhecimento para saber o que você pode fazer para ser melhor. Busca a melhoria contínua. Adorei. Voltou para a qualidade, ela voltou para a raiz aqui, na qualidade. Eu também não te contei, eu também sou auditora, auditora líder, trabalho com essa área da qualidade também, a segurança do trabalho, qualidade, meio ambiente, todo esse pacote completo. É, Sônia, eu eu sou, gostei eu sou muito. auditora, eu sou Oi? auditora de Trinorma, da 9, da 14 e da 45 também. Somos, né? Eu adorei a tua participação aqui. Chegamos ao final dessa entrevista muito inspiradora. Gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação, engenheira Sônia Jordão, por compartilhar conosco suas valiosas experiências e insights sobre liderança e motivação. Nossa, aqui foi uma aula, né, professora? Além de engenheira, é uma grande professora, né? E uma pessoa super simpática. Nossa, gostei muito.
Foi um prazer ouvir suas respostas e aprender suas estratégias, porque foi aqui uma aula de estratégias. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando e esperamos que tenham encontrado tanto valor nessa conversa quanto eu. Cláudia, adorei o bate-papo. Você não deixou eu nem parar para pensar, foi uma pergunta atrás da outra, né? E tudo, e precisando, quer dizer, nós estamos aí para todo lado nas redes sociais. Meu canal do YouTube, eu tenho lá o podcast, né? E youtube.com/barra Sônia Jordão, me inscreve lá, vai nas minhas redes sociais que eu tenho, estou no Instagram, estou para todo lado, né? No LinkedIn, no fanpage, tem Facebook, tem, agora tem até TikTok. Olha que bacana, vou te seguir no TikTok também, já te sigo nas outras redes. Sônia, eu gostei muito. Certamente essa live deixará um impacto duradouro em todos nós, porque foi realmente, foi uma aula. Muito obrigada. Espero tê-la novamente em futuras oportunidades. Estou aí, à sua disposição, né? Muito obrigada Sejamos mesmo. felizes, né, Sônia? Sejamos felizes e fazer tudo com muito amor, né? Uma das mensagens e insights aqui do nosso encontro na nossa live. Amor Até a próxima, é pessoal, próximo fundamental. papo. E adorei. Até a próxima, Engenharia em Foco. Lembrando que a próxima estaremos migrando para o YouTube também. Um beijo. Ah, Sônia, eu deixo sempre o beijo da engenheira. Vamos juntas mandar o beijo das engenheiras? Um beijo das engenheiras. Agradeço a Beijo. participação de todos. Gostei muito, Eu, muito tam- mesmo. eu também. Depois você me manda que eu vou postar no meu canal. Põe lá como Já, colaboradora que eu já já vou colocar agora, tá? coloco no meu Instagram também. Foi ótimo. Gostei muito. Você é muito inspiradora. Por mais Obrigada, engenheiras assim, por mais pessoas assim, por mais seres humanos obrigada, assim. Beijo, uma boa noite. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. obrigada.